Vamos falar aqui da pré-lista de Carleto Ancelotti para a Copa do Mundo. Eu vou compartilhar aqui com vocês para a gente acompanhar quais foram os jogadores que o nosso treinador italiano incluiu na pré-lista. Então, eu abri aqui a reportagem da ESPN, a matéria, de André Hernan e Pedro Ivo. Pré-lista da seleção para a Copa tem Neymar e Legião do Brasileirão puxada por Flamengo e Cruzeiro. Sabe que eu estava vendo esses dias o jogo do Cruzeiro contra... Fui contra quem que o Cruzeiro jogou na Copa do Brasil? Contra o Goiás. E eu estava vendo até o lateralzinho do Cruzeiro, o Kaique Bruno, bom lateral inclusive, que eu acho que vai ser figura presente nas próximas convocações aí, né, no próximo ciclo. O Kaique Bruno pegou, tocou uma bola pro Gerson. Eu falei, rapaz, tá aí os dois selecionáveis, né? Os dois que estão na pré-lista aí. Aí quando veio o Gerson, tocou a bola pro Matheus Pereira, eu falei, esse aí também tá. Aí depois o Caio Jorge participou da jogada, eu falei, rapaz, quantos jogadores do Cruzeiro que estão nessa pré-lista? Nem eu me dei conta que tinha tanto jogador do Cruzeiro e ainda tem o Fabrício Bruno. Né? Bom, mas vamos lá. Carlo Ancelotti fechou nessa segunda-feira, dia 11, sua pré-lista de convocados para a seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O técnico poderia enviar à FIFA até 55 nomes, uma semana antes de anunciar oficialmente na próxima semana no Rio de Janeiro a relação de 26 que terá à disposição para a competição dos Estados Unidos, México e Canadá. Inclusive, eu gostaria de pedir para vocês aqui nos comentários para deixar quais são os nomes que mais te agradam, quem vocês acham que não deve de jeito nenhum para a Copa. A reportagem da ESPN conseguiu confirmar 53 jogadores somente presentes nessa lista inicial, da qual obrigatoriamente saem os selecionados para o Mundial. A Confederação Brasileira de Futebol não pretende divulgar essa primeira relação apenas a final na próxima segunda. Como já havia antecipado a ESPN, Neymar dos Santos é um dos nomes presentes entre os 55, ainda que não tenha lugar garantido entre os 26. Já Estevão do Chelsea ficou de fora. Isso é uma pena muito grande, Estevão ter ficado de fora dessa Copa, tá, gente? Puxa vida. Já que não terá tempo hábil para se recuperar da grave lesão muscular sofrida na coxa direita. Eu tinha visto até que o Estevão não queria se submeter a uma cirurgia, né? E para poder adotar um método alternativo para se recuperar da lesão de grau 4 na coxa direita, mas assim, foi uma lesão grave muscular, então é difícil, né? Infelizmente, ali a gente já falou, olha, praticamente possível ir para a Copa, e foi o que houve. Há pelo menos 19 nomes do futebol nacional na pré-lista, incluindo Neymar, entre os confirmados pela reportagem. O Flamengo é o clube com mais representante, com 7. Alexandre, Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Lucas Paquetá, Pedro e Samuel Lino. Seguido pelo Cruzeiro com aqueles que eu citei anteriormente. Além de Neymar e a legião do Flamengo e Cruzeiro, jogam no Brasil entre os confirmados Hugo Souza, do Corinthians, Vitinho e Danilo do Botafogo, Luciano Juba do Bahia, Andrés Pereira do Palmeiras e o Everton do Grêmio. Entre os clubes da Europa, dos nomes que a reportagem não pôde confirmar até o momento, a maior representação é do Arsenal e Nottingham Forest. Bom, vamos descer aqui nessa pré-lista, porque já estão adiantando os nomes ali, a gente quer falar deles. Vamos lá. Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e Ederson do Fenerbahçe. Eu acho que estes aqui são os nomes que devem ir para a Copa. Eu acho, é a minha opinião. E os outros 3 nomes aqui correm por fora. Hugo Souza do Corinthians, que para mim é o 4º nome. E aí, John do Nottingham Forest e o Everton do Grêmio. Olha, o Bento, como a gente já sabe, cometeu uma falha bizonha no último jogo do Al Nassr, que custou o título, inclusive. O Ederson é um goleiro que, aí é uma opinião pessoal minha, não sei se ele está no seu melhor momento ou se ele inspira alguma confiança. Eu, sinceramente, não sei se eu levaria. Eu acho o seguinte, não sendo o Alisson, esses outros 2 goleiros não estão atravessando um bom momento, tá? Então, nós temos os outros 3 nomes. Eu até conversei com os amigos meus, eu disse que eu ainda prefiro os goleiros de uma geração mais antiga, igual o Everton do Grêmio, igual o Fábio no Fluminense, embora o Fábio tenha cometido aí algumas falhas, mas sim, cara, o cara
da idade dele, jogando no nível que ele tá, esse cara tinha que ir para ser uma inspiração não só para os jogadores brasileiros, mas para o futebol em si. Eu acho que seria uma convocação muito merecida. E ele não deve ir em nada para qualquer um, deixa os outros aqui, tá? A verdade é essa. E vamos ver quem que eles vão convocar para goleiro. O Tafarel já saiu em defesa do Bento, ele gosta muito do Bento, né? Mas vamos lá. Defensores, aqui tá tudo misturado, né? Laterais com zagueiros. Então a gente tem aqui, lateral esquerdo, Alexandro do Flamengo, tem o Alexandro do Lille, que teve presente uma convocação e foi muito bem, né? Zagueiro. O Bremer da Juventus, excelente zagueiro, eu acho que é um nome certo para a Copa. Danilo do Flamengo, que já está na Copa, palavras do próprio Ancelotti. Douglas Santos do Zenit, é muito questionável, né? Lateral esquerdo. Fabrício Bruno do Cruzeiro, eu acho que o Fabrício Bruno acabou se enrolando, né, no quesito convocação para a Copa por causa daquela falha contra o Japão. Então acho que ele corre por fora aqui. Gabriel Magalhães, nome certo do Arsenal. Kaique Bruno. Olha, eu no último jogo que eu vi do Cruzeiro contra o Goiás, igual eu estava falando, eu vi o Kaique Bruno dar um drible, um drible seco, igual o Felipe do Vasco, né? Vários anos atrás, aí, há 20 anos atrás fazia, sabe aquela puxadinha de lado? Pô, que falta que faz o lateral esquerdo que dribla, sabe? Dribla, sim, ele encara a marcação, com a marcação já armada e consegue fazer esse drible. O Felipe era um jogador que fazia muito bem isso, e eu vi ele dar um drible, falei, pô, havemos, né? Habemos esperança. Léo Ortiz do Flamengo corre por fora, não deve ir. Léo Pereira, o Ancelotti gosta dele, então eu acho que vai. Ah, e deixando bem claro, vou até botar uma tela cheia aqui. Aqui no canal é Ancelotti, tem nada de Ancelotti aqui não. Vamos lá. Luciano Juba do Bahia. É um bom nome que eu acho que vai ser mais constante no próximo ciclo. Eu acho que ele não vai para a Copa. Marquinhos, capitão da seleção. Murilo, Nottingham Forest, também corre por fora, mas é um zagueiro muito bom da nova geração. Ibanes deve ir. Eu acho que ainda mais com a não possibilidade do Militão ir para a Copa, o Ibanes ele supre o que o Militão supriria, que tanto pela zaga quanto pela lateral direita ele pode jogar, tá? Então, e jogou bem, né, contra a Croácia. Foi bem o Ibanes. Ele é bom jogador. Thiago Silva, que é uma surpresa muito agradável dessa lista, eu acho que se vai levar o Danilo por experiência, ou seja lá o que for, por fazer bem ao grupo, eu acho que o Thiago Silva faz muito mais sentido do que o Danilo, tá? Vitinho do Botafogo, lateral direito, é um nome possível. Ele esteve presente em algumas convocações, jogou contra a Bolívia na eliminatória. É um lateral que é mais defensivo, né? Ele segura um pouco mais ali no campo de defesa. Muitos treinadores gostam desse estilo de lateral, mas vamos ver. Vitor Reis, do Girona, jogador do Manchester City, que é o novo do Palmeiras, que está emprestado ao Girona, tem sido elogiado pelo Guardiola, mas é um zagueiro próximo ciclo, para a próxima geração aí de excelentes zagueiros, talvez um sucessor do Marquinhos, né? É um muito bom zagueiro o Vitor Reis. Muito bom zagueiro, eu sou palmeirense, eu posso dizer para você que esse garoto vai crescer muito na carreira dele. E o Wesley da Roma. Até onde eu sei, o Wesley não estava jogando de lateral direito na Roma, né? Eu vi um jogo dele jogando de ala esquerdo. Mas confesso que eu não tenho visto jogos da Roma, então não sei exatamente se ele está jogando na lateral direito ou não. Mas eu achei que ele foi bem contra a França. Eu acho que é o nome certo na lista. Vamos para o meio campo. Aqui está tudo em ordem alfabética, né? Então não existe ordem de importância nem nada disso. Andrés Pereira do Palmeiras. É um nome certo. Eu já vou adiantar aqui, ó, Andrés Pereira e Gerson, eu acho que não vão para a Copa, mas se porventura alguém for cortado, eles surgem como nomes que pode se levar para a seleção brasileira, que eu acho que vão cumprir um bom papel, né? O Andrés Pereira tem sido aí na temporada do Palmeiras o principal assistente, né? Ele não jogador com mais número de assistência, mas assistência
em cobranças de falta, cobranças de escanteio. Não deixa de ser assistência, mas eu acho que o estilo de jogo do Palmeiras poderia beneficiar um pouco mais o futebol do Andrés Pereira, que é extremamente técnico e faz a bola girar, né? Andrei Santos do Chelsea, é uma opinião particular. Eu não sou um fã do futebol do Andrei Santos, para falar a verdade. Acho muito burocrático, mas um jogador que esteve presente aí nas últimas convocações e pode ser que ele vá para a Copa. Bruno Guimarães, do Newcastle, se recuperando de lesão, nome certo, tá? Se preparando bastante para a Copa e é um jogador que cresceu muito com o Ancelotti. Casemiro, um dos capitães, né? Não sendo Marquinhos, é ele o capitão da seleção, só precisa não falar bobagem, tá? Igual ele falou esses dias aí, procura, como eu vi um influencer dizer esses dias, né? Procura falar o protocolozão lá, né? Protocolozão. Procura falar o protocolar, que é melhor. Danilo Santos, do Botafogo. Danilo, para mim ele vai ser o novo Kleberson. Tô fazendo uma futurologia aqui, mas ele vai ser o novo Kleberson de 2002. Esse garoto joga muito, o Palmeiras sabe bem do que o Danilo é capaz, e eu não sei como algum time da Europa, um time grande, não se deu conta do quanto esse garoto joga. Ele é muito bom. Ederson da Atalanta esteve presente em algumas convocações, mas não vai para a Copa. Fabinho da Al-Ittihad, lobby feito pelo próprio Casemiro, deve ser o reserva imediato do Casemiro. Gabriel Sara, do Galatasaray, esteve presente na última convocação. Não deve ir, mas é um jogador com uma trajetória interessante, que foi muito criticado do São Paulo e cresceu de produção fora do Brasil jogando no Galatasaray. Já falei, João Gomes não vai para a Copa, não vou nem comentar sobre João Gomes. Lucas Paquetá, aí é um jogador que estava correndo por fora, mas que melhorou juntamente com o crescimento aí do time do Flamengo, né, nos últimos tempos, e torna-se a possibilidade do quinto nome ali dentre os volantes da seleção brasileira, né? Que são ali, que eu acho que vão. Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães e Danilo. Aí eu acho que o Paquetá, nessa condição de um quinto volante, compete com o Andrei, tá? Matheus Pereira, um nome agradável de estar aqui, porém não vai para a Copa, mas é um jogador que não existe igual no futebol brasileiro. Aquele meia que se movimenta muito, eu gosto muito da forma que o Matheus Pereira se movimenta, ele abre bastante possibilidades de triangulação, jogadas ali juntamente com os pontas, com os atacantes, enfim. E é um jogador de passe curto, né, de dinâmica, é um jogador muito dinâmico. Espero que em convocações aí para frente, no próximo ciclo, o Matheus Pereira esteja presente, embora já seja um jogador que não é novo, né, não me lembro agora a idade do Matheus Pereira, quantos anos que ele tem? Deixa eu ver aqui. Matheus Pereira, idade. Ele tem 30 anos. Na próxima Copa vai ter 34, difícil. Né? Mas, para convocações pontuais, era legal observar o Matheus Pereira. Até porque não existe só Copa, né? O brasileiro sempre fica muito preso à Copa. Atacantes, Antony do Betis, já há anos jogando bem no Betis, mas não fez parte de nenhuma lista. Acho difícil, a lista do Ancelotti, acho difícil ele ir para a Copa agora. Endrick não só deve ir, como ele tem espírito de protagonista, ele tem uma aura, o torcedor brasileiro sente isso. E eu espero que ele indo para a Copa, o grupo abrace isso juntamente com o Endrick. Espero de coração que isso aconteça. Gabriel Jesus não vai, né? Não vou nem comentar sobre o Gabriel aqui. Martinelli vai, como reserva imediato do Vitor Roque, eu imagino, do Vinícius Júnior. Eu imagino que se o Vitor Roque estivesse em condição de ir para a Copa, eu acho que ele disputaria essa posição com o Gabriel Martinelli, até porque o Gabriel Martinelli não é um titular absoluto do Arsenal, né? Esse último jogo contra o West Ham, por exemplo, ele ficou no banco. Acho que não chegou nem a entrar no jogo. Igor Jesus também não vai, mas é um jogador interessante. Gosto do Igor Jesus, tá? E tá bem lá no Nottingham Forest. Igor Thiago deve ir para a Copa, está fazendo uma temporada brilhante no Brentford, disputando a tiraria com o Haaland.
Nunca vi isso, né, de um jogador brasileiro disputar a artilharia do campeonato inglês, da Premier League. Porém, contudo, todavia, eu acho que quando a gente fala em Haaland, a gente coloca um nível muito alto de gols que esse jogador faz, e ali o cara que está abaixo dele, a gente pode colocar aí como, entre aspas, o primeiro, né? Que o extra série para fazer gol lá é o Haaland. João Pedro do Chelsea vai, mas não fez gol pela seleção ainda. Então fica esse parênteses, torcer para que o João Pedro não seja um novo Gabriel Jesus em Copas, né? Que ele faça gol e desencante. É importante que ele desencante nessa Copa, já no primeiro jogo, segundo jogo, no começo, para que ele pegue confiança e para que a falta de gols não o prejudique na sequência, porque aí pode afetar a confiança dele, tá? E o torcedor brasileiro é corneteiro, cara, não tem jeito, né? Caio Jorge no Cruzeiro, gosto muito desse jogador, dinâmico, artilheiro, tem personalidade, mas não deve ir para essa Copa. É um jogador muito novo ainda, né? Tem 20 e poucos anos, então eu acredito que no próximo ciclo ele vai ser mais presente. Luiz Henrique, craque. Para mim, não só tem que ir, como tem que ser titular da seleção. Jogador para dividir essa responsabilidade com o Vinícius Júnior, no que diz respeito a drible, jogada individual, quebrar a linha, enfim. Matheus Cunha, jogador que tem muito respaldo pelo Ancelotti. Eu acho que no estilo de jogo que o Ancelotti provavelmente deve, aí é um achismo meu, né? Que ele deve implementar, que descer a linha de marcação, sair em velocidade, ligação mais vertical, né? A gente teve uma amostra desse estilo dele no gol que a gente fez contra a Croácia, em que teve um escanteio para a Croácia, Matheus Cunha pega aquela bola, dá um lançamento perfeito para o Vinícius Júnior segura a bola na esquerda e dá uma assistência perfeita para uma finalização tão perfeita quanto do Danilo, que é esse jogador que ataca, espaço dinâmico, para que eu acho que o Ancelotti quer fazer na seleção. Tanto o Matheus Cunha, quanto o Danilo, quanto o Vinícius, são jogadores importantes para esse estilo de jogo. E é importante você ter um treinador que conheça o Vinícius justamente para extrair isso dele, né? Eu acho que a forma de jogo da seleção, de posse de bola, imposição dentro do campo de ataque, com a defesa do adversário já armada, não é o melhor cenário para o Vinícius, entendeu? Bom, esse aqui nós vamos deixar para o final. Pedro do Flamengo é um nome que cresceu muito ultimamente, né? Sofreu muito com lesão, depois daqueles problemas que ele teve lá dentro do Flamengo, principalmente com o Felipe Luiz. Com o Leonardo Jardim, ele vem jogando frequentemente, fazendo gols, brilhando, é um baita do centroavante, não tenha dúvida nenhuma. Mas a gente está em um cenário em que nós temos dois centroavantes de área aqui, João Pedro e Igor Thiago, principalmente Igor Thiago. Será que o Ancelotti vai levar 3 centroavantes de área? Não sei. Então vamos aguardar. Se o Pedro for, eu vou torcer muito para que ele entre nos jogos, que ele faça na seleção que ele faz no Flamengo, para que ajude a seleção. Vamos ver, mas é um baita do centroavante, sem dúvida nenhuma. Rafinha no Barcelona, vamos ver se na seleção ele vai voltar bem, se recuperando de lesão, né? E precisamos que ele assuma protagonismo, tá? Ryan do Bournemouth, com o não possibilidade do Estevão para a Copa, acho que o Ryan é um nome possível, né? É um jogador com certeza para o próximo ciclo, né? Que vai ser muito presente nas listas da seleção, um jogador com habilidade, conclusão. No Vasco jogou várias vezes de centroavante, explosão física, né? Um jogador forte, é um jogador de personalidade, né? Um baita nome, o Ryan. Vamos ver se ele for para a Copa. Vamos torcer para que ele entre nos jogos e possa fazer a diferença para a seleção. Vamos ver. Richarlison, não vai, vou nem falar. Samuel Lino, esse nome aqui eu acho que não devia nem estar aqui na pré-lista. Vinícius Júnior, foi o que eu falei, eu acho que durante esse período de treinamento, o Ancelotti vai potencializar o que o Vinícius Júnior pode entregar de melhor, propiciar espaço para ele jogar, e talvez uma possível ida do Neymar possa beneficiar jogadores que chamam a atenção da marcação adversária, porque quando você tem o Neymar do outro lado, por pior que
seja o momento dele, você vai ter ali um cara para chamar atenção. E aí a gente vai falar do Neymar. Eu entendo se ele não for para a Copa, porque ele fez de tudo para não estar lá. Problemas extracampo no Santos, né? Encrencas, brigas com torcida, farpas com a imprensa o tempo inteiro, né? Situações que ele poderia ter evitado. Baixo rendimento dentro de campo, vários jogos do Santos que ele não jogou absolutamente nada e que a gente até percebe que o tempo dele de bola está um pouco diferente de outros jogadores de alto nível. Não sei exatamente o que isso pode ser, ou nada comparado ao Neymar de alguns anos atrás, né? Mas mesmo assim, ele tem alguns lampejos, né? Então, se ele for para a seleção, apostando nesses lampejos e na possível liderança técnica dele, de chamar a atenção da marcação. Agora, eu acho que ele fez de tudo para poder estar fora dessa lista, até porque quando ele teve a possibilidade de mostrar o seu trabalho para o Ancelotti, ele não foi no jogo. Foi contra o Mirassol, que o Ancelotti foi lá ver. Ele foi em Mirassol ver. Né? Fora isso, o fato de ele escolher jogos e o momento que ele precisa demonstrar que ele está apto para jogar grandes jogos, ele decide ficar fora de um jogo no Allianz contra o Palmeiras. Grama sintética, enfim, né? Até depois do jogo, o Cuca na coletiva falou sobre a questão da grama sintética, né? Em clara indireta ao Neymar, sem dúvida nenhuma. Então vamos aguardar, vamos ver. Essas são as minhas impressões. Peço para você, de novo, deixar aqui quem você acha que tem que ir, ou fala aí se você acha que o Neymar tem que ir, não tem que ir, se o Endrick tem que ir ou não, se o Thiago Silva precisa estar presente nessa lista ou não, quem são os goleiros que você acha melhor, tá bom? Deixa aí os seus comentários sobre a pré-lista da seleção e quem você acha que tem que ir para a Copa.